Bom, pessoal, é uma estreia. Estamos estreando, estamos inaugurando hoje o espaço Gup Lebiste aqui no YouTube. Uma idealização, uma ideia da revista Aquarista Júnior, que desde a década de 90 sempre teve a ideia, sempre chegou a produzir. Na época chamava-se de audiobook, né? Depois a internet aí se modernizou, se atualizou, veio crescendo assim, opções assim daquilo que você pode produzir de conteúdo, e atualmente chama-se isso de podcast, onde realmente a gente escolhe um assunto, escolhe um tema e vamos tentar semanalmente realmente abordar algum tema aqui no podcast da revista Aquarista Júnior, aqui no audiobook da revista Aquarista Júnior. E escolhemos como estreia o nosso querido espaço Gup Lebiste. Só para você ter uma ideia, a revista Aquarista Júnior, né, ela foi lançada em janeiro de 1988. Então, década de 80, né? E desde então, a edição mais atual, é uma revista bimestral, né? A edição mais atual é a revista número 213, que saiu agora na virada do mês aí, agosto, setembro, né? E o que acontece? Em 213 revistas, quando começou os anos 2000, a gente achou que a revista Aquarista Júnior podíamos, né, criar na revista uma série de colunas, de sessões específicas para grupos específicos de aquaristas, né? Porque você sabe que o aquarista hoje em dia ele pode praticar o hobby de várias maneiras, né? Ele pode gostar de um aquário de água doce, ele pode gostar de um aquário marinho, ele pode gostar de um aquário de plantas, de um aquário com peixes específicos, assim, tipo os ciclídeos africanos, acarás discos, bandeiras, gosta de peixes de cardume, gosta de jumbos, né, os peixes grandes, gosta também, por exemplo, de, vamos dizer, laguinhos, lagos ornamentais, gosta de aquapaisagismo, aquários bem plantados. Então, quer dizer, tem várias variedades de tipos de aquaristas que a pessoa pode ser. E o que acontece? Então, a partir dos anos 2000, a gente começou a pensar nessa ideia de criar sessões e colunas específicas na revista. E o espaço Gup Lebiste não foi o primeiro espaço criado, né? O primeiro, se não me engano, foi o Aquarista Ciência, né? Que abordava matérias, textos ligados às ciências que envolviam os peixes e quando os peixes se envolviam com a ciência, né? Então a gente lançou, na época, esse espaço aquarismo, vamos dizer, aquarista ciência, né? E o que acontece? Quando foi, eu marquei aqui, ó, em fevereiro de 2001, na revista número 78, em fevereiro, né, 2001, nós criamos esse espaço Gup Lebiste, que ao longo das revistas já são, até o dia atual, né, até a edição mais recente, já são 78 revistas que abordaram essa coluna, esse espaço Gup Lebiste. E qual que é a ideia quando a gente criou, vamos dizer, o espaço, a coluna Espaço Gup Lebiste? Era justamente mostrar algumas dicas, algumas informações, algumas coisas interessantes que todo aquarista poderia conhecer, aqueles que já conheciam poderiam, vamos dizer, rememorar alguma coisa ou relembrar alguma coisa, para aqueles que não conheciam nada ia ter algumas dicas assim básicas, né? Algumas regrinhas, tudo para quê? Para você entender o lebiste, aqui em São Paulo a gente chama de lebiste, né? Outros estados do Brasil o pessoal chama de gupe, né? Então, por isso que a gente chamou o espaço Gupe Lebiste, para presentear tanto os aquaristas de São Paulo como os aquaristas aí de todo o Brasil. O que acontece? Um dos principais, vamos dizer, garotos propagandas do hobby do aquarismo são os lebistes, entendeu? Por quê? É um peixe que cresce rapidamente, vamos dizer, fica maduro sexualmente rapidamente, reproduz no aquário. Se você proteger os filhotinhos, eles, vamos dizer, escapam, vamos dizer, da voracidade dos adultos, eles acabam ficando protegidos, eles acabam crescendo, eles acabam se misturando, às vezes, quando eles crescem um pouquinho com os mais jovenzinhos, com os mais adultos. Aí o que acontece? Sem você perceber, às vezes você adquiriu um casalzinho, por exemplo, de lebiste, ou uns dois, três casais, sei lá, depois de 3, 4, 5 meses, você recheou teu aquário de lebistes. Você formou uma grande família de lebistes. Então, sem muito esforço, né? Apenas
seguindo aquelas dicas que a gente foi dando ao longo do tempo, aquela coisa de deixar o aquário bem plantado, aquela coisa de deixar uma temperatura sempre adequada, alimentar os peixes com uma certa frequência. Então o que acontece? Você vai criando, os adultos vão crescendo, os filhotinhos vão nascendo, a princípio vão se escondendo entre as plantinhas, né, dos adultos, ficam um pouquinho maiorzinhos, começam a ficar mais ariscos, né, mais assim soltinhos no aquário, e aí o que acontece? Acaba se misturando com os outros. Então com o tempo você acaba tendo, vamos dizer, a graciosidade de uma variedade grande de lebistes, tanto adultos, jovens e filhotes juntos no mesmo aquário. E isso realmente o que motivou na época a gente criar, né, essa seção na revista, porque a gente acredita, né, acredita até hoje que o lebista é um ótimo, vamos dizer, como que é, um elemento assim, um personagem didático ou pedagógico, né, para você aprender aquarismo, começar a entender técnicas por exemplo, de acomodação biológica, começa a entender coisas de, por exemplo, aspectos de reprodução dos peixes, características reprodutivas, você começa a perceber quando que a fêmea está muito próxima da reprodução, quando que um macho tem que ter menos quantidade de machos do que fêmeas no aquário. Então tudo isso a gente foi mostrando ao longo desses anos todos da revista Aquarista Júnior, realmente para premiar, privilegiar e, vamos dizer, agraciar todos aqueles que têm um momento, vamos dizer, na vida, um momento assim de uma visita, quando está visitando, por exemplo, uma loja, acaba realmente se deparando com a graciosidade dos lebis, são peixes alegres, graciosos, não tem, entre aspas, medo do aquarista, né? Então eles aparecem muito facilmente assim na frente do aquário, se movimentam pelo vidro frontal, sobem e descem a coluna de água, quer dizer, eles parecem alegres no aquário. E isso que particularmente me atraiu, né? Eu fui na década de 80, né? Os anos 80, por 5 anos, 5, 6 anos seguidos, eu tive uma criação semi-profissional de lebistes aqui em São Bernardo do Campo. Primeiro foi em São Paulo, capital, né? Depois me mudei aqui para São Bernardo do Campo. Então a criação veio junto comigo aqui para São Bernardo do Campo. Então durante 6 anos, né, eu fiquei criando lebistes selecionados. Na época não era que nem hoje, né, que hoje tem alguns nomes mais assim internacionalizados, né? Mas na época a gente criava o lebiste que a gente chamava de fantasia, criava o lebiste que chamava de arlequim, é verdade. O lebiste cobra, né? O lebiste albino que também se criava bastante. Então o que acontece? A gente tinha um grupo de matrizes, né, que a gente chamava assim, tinha os aquários específicos, acabava separando os filhotes, acabava misturando quando os filhotes já mostravam sinais de nadadeiras grandes, coloração diferenciada, tudo. Então, ao longo desses anos todos, eu tive o privilégio de criar lebistes seletivamente. Eu falei semi-profissional, porque eu trabalhava em outra área, né? E nas horas vagas, principalmente foi logo que eu casei, né? Então é um hobby bacana para os casados, né? Porque ao final do dia de trabalho, você chega em casa, então dá para mexer com os peixes. Quando antes de sair cedo para ir para o trabalho, dá para dar aquela alimentação matinal, né, para os peixes. Na hora do almoço, você dá uma orientada para tua esposa, dar uma alimentação, vamos dizer, mais ou menos entre meio-dia e 1 hora da tarde, e no final da tarde, quando você chega do trabalho, você acaba se dedicando um pouco mais, acaba podendo mexer, dando uma alimentação viva, se é o caso, dando uma olhada nos aquários com mais assim delicadeza, às vezes uma troca parcial de água em alguns aquários que precisa, algum remanejamento vamos dizer, de peixes de um aquário para outro, e no final de semana que realmente acaba sobrando um tempo maior, que você acaba se dedicando mais com a manutenção da própria estufa de criação. Só para você ter uma ideia, aqui em São Bernardo do Campo, nós estamos no sudeste, né, brasileiro, né? Então aqui é um clima temperado, vamos dizer assim, né? No calor é calor, no frio é no frio, mas a diferença de temperatura, às vezes tem dia que faz um pouquinho de frio, tem dia que faz um pouquinho de calor. Então aqui a necessidade no sudeste, aqui em São Paulo, é a gente criar os lebistes num quartinho que a gente chama de quartinho de criação, uma estufa de criação. Então nos próximos programas eu vou tentar falar alguns aspectos
conceitos do que é um quartinho de criação, do que é uma estufa de criação, para vocês começarem a pensar na fantástica coisa que é criar os peixes ornamentais. Tá legal? Esse foi só uma experiência, nem sei se vai dar certo, nem sei como que vai ficar o áudio no YouTube, mas vamos tentando, tá legal? Até a semana que vem, vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana, então esse é o Audiobook Aquarista Júnior número 1, o nosso querido, vamos dizer, audiobook, né, o podcast, tá legal? Valeu, bye bye, até a próxima.